Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família nesse dia. Amém? Meus amados, em João, capítulo 1, versículo 14, nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O mistério da encarnação é algo que nos espanta e nos leva a adorar a Deus e sua bondade. Como Deus deixou a sua glória celestial e veio habitar entre nós? Que salto de humilhação grandioso e inimaginável! Por quê? Por que se importar com seres humanos? Por que assumir a nossa natureza com toda a sua fragilidade e limitação? Por que se expor ao pecado e suas agruras? A resposta que a Escritura nos traz é simples e intrigante. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Jesus, o Verbo vivo de Deus, assumiu a nossa natureza, porém sem pecado. Ele nasceu como um ser humano na plenitude dos tempos, sob a lei, para resgatar o ser humano e reconciliá-lo com Deus. Ele se encarnou porque precisava se identificar conosco em nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Assim, Jesus é o homem verdadeiro, nos mostrando como podemos viver uma vida agradável a Deus. Por outro lado, ele é o sumo sacerdote fiel e perfeito, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito para Deus. Mas ele não é apenas o ser humano perfeito, mas é o Deus verdadeiro. Os sacrifícios humanos prescritos pela lei eram apenas uma sombra do que haveria de vir, apenas uma imagem do verdadeiro. Cada ritual da lei apontava para uma verdade superior. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A grandeza desse amor divino pela humanidade perdida é o que nos motiva a adorá-lo. Como homem, Jesus se identifica conosco. Como Deus, ele pode nos salvar. Como Deus, ele cumpriu toda a justiça que o Pai exigia e por sua morte vicária nos justificou. Sim, Jesus é o Verbo, a palavra de Deus, aquele que todas as coisas foram criadas e o único que tem as palavras de vida eterna. Amém? Esta reflexão foi elaborada pelo nosso querido pastor Gilson Souto Maior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um dia cheio da sua graça, do seu poder e da sua unção. Amém.